Foi 9h05, acho que já podemos começar. Para quem chegou agora, acho que alguém chegou um pouquinho depois que eu apresentei o nosso convidado de hoje. A gente está aqui com o Rafael, que é seminarista junto com o Pedro, lá do Seminário Rainha dos Apóstolos, e ele está aqui hoje para falar sobre o pecado. Assim como todos os dias, né, a chamada vai estar sendo gravada, para depois a gente postar lá no YouTube para quem não conseguiu participar hoje. Acho que Dani já pode iniciar a gravação. Já começou, já. Começou? Ah, beleza. O computador hoje não falou, às vezes ele fala, essa chamada está sendo gravada. Tu deve estar com som baixo, porque no meu avisou. Sim. Rafael, você gostaria Oi. de iniciar fazendo a oração inicial? Sim. A oração é espontânea ou tem uma própria da Espontânea. novena? Tá. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te entregar este período em que estaremos meditando mais um pouco da sua palavra, sobre o tema do pecado. Pedimos a intercessão de São João Paulo II para que neste dia possamos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer falar para nós e possamos, a partir de hoje, evitar cada vez mais todo o tipo de pecado, tudo aquilo que nos afasta de Ti, para que possamos seguir melhor no caminho de santidade, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Então, Agora a gente vai para a carta de São João Paulo II. Você consegue ler? Sim. Tá, Consigo, beleza. sim. Eu vou ler tudo e depois a gente vai para meditação, né? Isso. Tá. Aí depois vem a ladainha e a oração final. Então, ok. Então, São João Paulo II diz, né? O maior sofrimento da humanidade de cada indivíduo é o pecado. Não há maior dor que possa infringir a uma alma do que mergulhá-la em estado de pecado mortal. O pecado não termina nos limites da consciência humana, não se encerra nela. Por definição intrínseca, implica uma referência, a referência a Deus. Todavia, esta referência salvífica significa que eu, homem, não fico só com minha culpa, e Deus, de certo modo, é testemunha ocular de meu pecado. Ocular, embora invisível. Está próximo de mim não somente para julgar, certamente me julga. Julgo-me com o mesmo juízo interior da minha consciência, se esta não se tornou surda ou deformada. No entanto, o próprio juízo já é salvífico, mediante o fato de chamar o mal por seu verdadeiro nome. De certo modo, rompo com ele, mantenho-me a certa distância de mim, ainda quando ao mesmo tempo sei que este mal, o pecado, não deixa de ser meu pecado. Mas, mesmo quando meu pecado é contra Deus, Deus não está contra mim. No momento da tensão interior da consciência humana, Deus não proclama sua sentença, não condena. Deus espera que me volte para ele com a justiça amorosa, como ao Pai, de forma que mostra a parábola do filho pródigo, para que lhe revele o pecado e me confie a ele. Deste modo, do exame de consciência, passamos ao que constitui a própria substância da conversão e da reconciliação com Deus. João Paulo II, Ângelos, em Roma, 23 de fevereiro de 1986. Bom, então, pedi para que voltasse no primeiro slide, por favor. Então, sobre o que João Paulo II fala nessa meditação, que ele afirma
que o maior sofrimento da humanidade e de cada indivíduo é o pecado. Isso está na primeira frase aí do texto, né? E é interessante que ele coloca o sofrimento da humanidade de modo geral e de cada indivíduo. Ou seja, segundo ele, o pecado ele afeta tanto a humanidade inteira quanto ao indivíduo que cometeu o pecado. Então não é algo que somente afeta a mim, mas afeta também a toda a humanidade, né? E ele afirma que não há maior sofrimento que possa acontecer do que uma alma em estado de pecado mortal, né? Eu creio que aqui todos já saibam, né, o que possa ser pecado mortal, mas eu acho que ainda assim é importante a gente, né, trazer um pouco sobre o que significa esse conceito, né? Talvez aí não possa não estar claro para um ou outro, né? Então é importante que João Paulo II quer dizer que o pecado mortal é o maior sofrimento, né? Eu trouxe aqui o conceito de pecado do Catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler aqui, que eu separei, né, no parágrafo 1849. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Esse é o conceito de pecado no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1849. Ou seja, o catecismo afirma que o pecado ele vai contra a razão, a verdade e a consciência reta. Ou seja, não necessariamente eu preciso não saber que aquele é pecado. Tem pecados outros que são mais difíceis da gente identificar. Mas a maioria dos pecados, a gente sabe que é algo que vai contra a razão, a verdade e a consciência. Ou seja, se você tem uma consciência reta, você vai saber que aquilo ali pode ser talvez que até que quem não é cristão não saiba que é o conceito de pecado, mas sabe que aquilo ali não é certo, né, moralmente falando, né, corretamente falando. Então, o catecismo afirma isso, né, que o pecado ele vai contra a razão, a verdade e a consciência reta. Não precisa ser necessariamente cristão para saber que aquilo ali que, né, você possa ter cometido ou alguém cometeu é errado, né, é pecado, né? E também o Catecismo de São Pio X, né, ele fala que o pecado é uma ofensa feita a Deus violando a sua lei. Ou seja, tudo aquilo que vai contra a lei de Deus é pecado, né? E o pecado mortal, o Catecismo, no parágrafo 1854, ele diz que ele destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei e ao amor de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e a sua bem-aventurança preferindo um bem inferior. Então, o catecismo fala que o pecado mortal ele fere diretamente a caridade, né? O que seria a caridade? A caridade é uma das virtudes, né, teologais, né, que São Paulo até afirma na Sagrada Escritura, né? Fé, esperança e caridade, a maior delas é a caridade. E a caridade, ela significa o amor a Deus. Então, quando você comete um pecado mortal, você está ferindo diretamente o seu amor para com Deus. Você perde como se fosse sua amizade com Deus. Por isso que para João Paulo II é o maior dos sofrimentos. Por quê? Porque o homem fica totalmente sem Deus. Ele pode até não sentir, porque não necessariamente o pecado você precisa sentir algo, né? Muitas vezes o pecado pode se apresentar até como algo bom, né? Humanamente falando, né? Mas ele afere a caridade, ou seja, o seu amor, a sua relação para com Deus fica ferido, né? Essa sua amizade, né? E o pecado mortal, ele nos priva a comunhão, ou seja, tipo, nós não vamos poder receber a comunhão. Por quê? Porque a gente perdeu essa amizade com Deus, então não faz sentido a gente ir à comunhão estando em pecado. E São Paulo diz, né, que quem comunga em pecado comunga a sua própria condenação. Por quê? Porque como nos afasta da comunhão e nos afasta da caridade com Deus, a gente está automaticamente condenado ao inferno, ou seja, a pena eterna. Então, para que se volte ao estado de graça, né, fora do pecado mortal, é necessário o arrependimento e a confissão sacramental, que é o que o João Paulo II vai falar, né,
depois nos próximos parágrafos aí que a gente vai chegar lá, né? Então, esse é o conceito de pecado mortal, né? Mas para que você cometa um pecado mortal, você precisa ter três requisitos, né? Três condições, que é o que o catecismo traz, né? Matéria grave, ou seja, precisa ir diretamente contra os mandamentos de Deus, contra os 10 mandamentos de Deus, ou contra os 5 mandamentos da igreja. Isso é o que constitui a matéria grave. A plena consciência, ou seja, você saber que aquilo ali é grave, né? E pleno consentimento. E mesmo sabendo que é grave, você fazer. Então, não é simples, né, para ser um pecado mortal. Né? Precisa dessas três condições, ou seja, você precisa saber que aquilo ali é grave, você matéria grave, você precisa saber que aquilo é grave, mesmo assim você querer fazer. Então, essas são as três condições para ser um pecado mortal, né? Então, bem resumindo, né, o que seria pecado mortal, né, que João Paulo II diz que é o maior sofrimento da humanidade, né, e de cada indivíduo. Então, seguindo, né, o pecado não termina nos limites da consciência humana, não se encerra nela. Por definição intrínseca, implica uma referência, a referência a Deus. Ou seja, o que ele está querendo dizer aí? Que o pecado, muitas pessoas elas acham que, tipo assim, eu não senti, então não é pecado. Ou para mim isso não é pecado, não sei o quê. Mas Deus revelou aquilo que é pecado. Então, João Paulo II está dizendo isso, ou seja, é algo que afeta a Deus. Pode ser que não afete, pode ser que afete somente a mim, não vai afetar ninguém mais, mas afetou a Deus também. Então, todo pecado, ele é um ato que fere a Deus, né? Só existe pecado porque é a Deus, porque é aquilo que vai contra ele. Eu até anotei aqui, né? Que o pecado não é apenas algo interno, psicológico ou moral. Ele ultrapassa a esfera individual, pois ele envolve a ruptura com Deus. Foi o que eu falei, né? Sobre a questão do pecado mortal, que fere, né, essa amizade com Deus, né? E o pecado não é apenas uma ofensa a Deus, a, perdão, o pecado ele é uma ofensa a Deus e não apenas um erro humano. Então, né, como eu tinha falado aqui, né? É, Vamos lá. Aí ele diz assim, né? Todavia, esta referência é salvífica. Significa que eu, homem, não fico só com a minha culpa. Então, apesar do pecado, Deus pode tirar um bem, né, desse ato, né, ruim, né? Às vezes a gente fica se perguntando, por que acontece tantos erros, tanto sofrimento, né? Que Deus tem seus planos, né? Então, até mesmo por ele permitir um pecado, ele vai tirar algo melhor disso, né? Vai tirar um bem maior, né? E João Paulo II ele tem duas frases, né, que eu acho que é bem conhecidas, né? Ele diz assim: santo é um pecador que nunca desiste. Ele também diz, né, que ser santo é lutar contra o pecado todos os dias. Então, João Paulo II diz no texto que a gente não pode perder a esperança. Às vezes o inimigo quer isso, né? O diabo quer isso, que a gente tipo perca a esperança, ver, não tem mais jeito, né? Desisto, eu sou pecador mesmo. Não, né? Deus, ele quer ver a nossa perseverança. E João Paulo II diz, né, que santo é um pecador que nunca desiste. Né? E ser santo é lutar contra o pecado todos os dias. Então, todos os dias vai ser uma luta, vai ser uma batalha, que a gente vai ter que lutar contra o pecado. E se caso acontecer de cair, né, não desistir, não desanimar, muito pelo contrário, né, ir mais além, né? Falar, não, por eu ter caído, eu vou me confiar mais em Deus, né? Vou mais me aproximar mais do Senhor. Né? Puder passar para mim, por favor, a outra parte? Isso. Aí, né, foi o que ele tinha falado aí, né? O próprio juízo já é salvífico, né? Então, até mesmo no pecado, ele pode tirar uma graça muito maior. Né? E ele cita também o filho pródigo, né? Então é muito importante essa visão do filho pródigo, daquele filho que gastou todos os bens do pai, né? É interessante porque
quando o filho pede a herança do pai, né, significa que ele meio que matou o pai no coração, porque quando a gente só recebe herança depois que uma pessoa morre, né? Então, ele pedir a herança do pai que está vivo, para ele o pai morreu para ele, né? E o pai dá a herança, ele gasta todos os bens e ainda assim ele volta. Ele se arrepende, pede perdão e volta. E é o que o João Paulo II diz, né? Que com a própria justiça amorosa como pai, de forma que mostra a parábola do filho pródigo. Deus não proclama sua sentença, não condena. Ele espera que eu volte para ele. Então, é isso, né? É muito interessante isso que João Paulo II fala. Aqui no terceiro parágrafo também, deixa eu ver qual é a parte que eu anotei aqui. Sim, no terceiro parágrafo, né? No entanto, o próprio juízo já é salvífico, mediante o fato de chamar o mal por seu verdadeiro nome. Eu achei isso interessante, né? Porque às vezes a gente não faz o esforço de saber se aquilo é pecado ou não é, não quer saber. E eu entendi o que João Paulo II quis dizer, né, nessa frase, que chamar o pecado pelo verdadeiro nome, ou seja, assumir que aquilo ali é errado. Não, é o que eu fiz é errado, não é certo, né? Eu anotei aqui, né? Saber o que não é pecado, a importância de estudar, né, de ir atrás, tirar as dúvidas, às vezes com o sacerdote, ou fazer uma direção espiritual, né, ou com o seu catequista. É importante você buscar esse estudo, né, esse conhecimento, porque se Deus me revelou que é pecado, eu o detesto, né? O Padre Paulo Ricardo até fala muito, né? Às vezes, às vezes fica se perguntando, pô, mas isso é pecado, né? Nunca ia imaginar que isso é pecado, mas se Deus revelou que aquilo ali é pecado, né, através da sua igreja, através dos mandamentos, eu vou detestar aquilo, né? Ainda que possa me gerar algo bom, né, entre aspas, né? Mas se eu sei que aquilo ali é pecado, eu detestar, né? E buscar de tudo para viver uma vida plena com Deus, né? Então eu achei interessante isso falar, né? Chamar o pecado pelo próprio nome, né? Mantendo certa distância de mim, ainda quando ao mesmo tempo sei que estimar o pecado não deixa de ser meu pecado. Então, você assumir isso, né? E, e encerrando, né, no quarto parágrafo, eu já falei um pouco sobre o filho pródigo, né? É, é importante a gente confiar na misericórdia de Deus, né? É, ter intimidade com o Senhor, ser sincero com Ele nas nossas dificuldades, né? Ir nas adorações, na Capela do Santíssimo, nas missas, no seu momento íntimo com o Senhor no seu quarto, ser sincero com Ele, falar que às vezes é difícil de vencer tal pecado ou uma inclinação para o mal, né? Ser sincero com Deus, ter essa intimidade com o Senhor, confiando na sua misericórdia, confessando, né, quantas vezes for necessário, né? Contar com verdadeiras amizades também, que às vezes tendo amigos, né, que te ajudem, né, a vencer, né, as dificuldades. Uma dica também, né, que é muito falado aqui no seminário, né, eu também falo a vocês, é fazer o exame de consciência todos os dias, né, principalmente à noite, né, ou seja, é, você acordar de manhã agradecendo a Deus, pedindo a Deus que te livre do pecado, e à noite você, talvez com um papel, anotando, rezando, antes de dormir, anotar aquilo que você possa ter ofendido a Deus, né? E aí, assim, você vendo, né? Olhando, né? Concretamente e buscando para que no dia seguinte não venha a fazer, né? Tem muito exame de consciência na internet, né? Pode ser exame de consciência à noite, na seleta de orações também tem. Então é uma dica, né, para vencer o pecado diário, né, principalmente aqueles pecados leves, né, que às vezes vai passando e a gente não busca esse esforço de melhorar, né. Bom, era isso que eu tinha para falar um pouco, né, sobre o pecado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, né, não sei como é que está funcionando aí, né, dos outros dias, mas estou aberto se eu souber responder também. E se não, a gente pode prosseguir. Eu achei muito interessante a parte que você falou sobre Deus tirar um bem do pecado. E eu lembro daquela frase de São Padre Pio, né? Bendita seja a crise que te faz crescer e a queda que te faz olhar para o céu. O problema Sim. que te faz buscar Deus.
Normalmente, as pessoas, né, que têm alguma dúvida, elas têm falado no final. Assim. Mas se alguém quiser falar agora também, vocês podem falar. Alguém? Então, vamos partir para a ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Senhor, nós. tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. São João Paulo II, Rogai por nós. perfeito discípulo de Cristo, Rogai por nós. generosamente dotado com os dons do Espírito Santo, Rogai por nós. grande apóstolo da Divina Misericórdia, Rogai por nós. fiel filho de Maria, Rogai por nós. totalmente dedicado à Mãe de Deus, Rogai por nós. perseverante pregador do Evangelho, Rogai por nós. Papa peregrino, Rogai por nós. Papa do Milênio, Rogai por nós. modelo de diligência, Rogai por nós. modelo dos sacerdotes, Rogai por nós. que extraístes força da Eucaristia, Rogai por nós. homem incansável da oração, Rogai por nós. amante do rosário, Rogai por nós. força dos que duvidam de sua fé, Rogai por nós. que desejastes unir todos aqueles que creem em Cristo, Rogai por nós. conversor dos pecadores, Rogai por nós. defensor da dignidade de toda pessoa, Rogai por nós. defensor da vida desde a concepção até a morte natural, Rogai por nós. que rogastes pelo dom da paternidade para o infértil, Rogai por nós. amigo das crianças, Rogai por nós. líder da juventude, Rogai por nós. intercessor das famílias, Rogai por nós. consolador dos sofredores, Rogai por nós. que valorosamente suportastes vossa dor, Rogai por nós. semeador da divina alegria, Rogai por nós. grande intercessor pela paz, Rogai por nós. orgulho da nação polonesa, Rogai por nós. brilho da Santa Igreja, Rogai por nós. para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo, Rogai por nós. para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo, Rogai por nós. para que possamos ter confiança na Mãe de Deus, Rogai por nós. para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade, Rogai por nós. para que possamos viver em paz em nossas famílias, Rogai por nós. para que possamos saber perdoar, Rogai por nós. para que possamos saber suportar o sofrimento, Rogai por nós. para que não sucumbamos à cultura da morte, Rogai por nós. para que não tenhamos medo e corajosamente combatamos as várias tentações, Rogai por nós. para que intercedais e nos obtenhais a graça de uma morte feliz,
rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, rogai por nós, São João Paulo II. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Oremos. Deus, nosso Pai, o pecado é um aguilhão que causa dor e mata a graça santificante. O sofrimento em vosso conceito de salvação é o caminho que conduz a vós. O vosso Filho, por meio da sua paixão de vontade livre e morte na cruz, tomou sobre si todo o mal do pecado e deu ao sofrimento um significado totalmente novo, introduzindo na ordem do amor. Em nome desse amor, que foi capaz de assumir sofrimentos sem culpa, nós vos pedimos, por intercessão de São João Paulo II, que ao servir o povo de Deus, foi marcado com os estigmas do martírio, esta graça especial. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Pode falar, Carol. Dá para me ouvir? Aham. Então, Rafael, eu queria pedir para você esclarecer duas questões bem pertinentes para a gente, que é a primeira, eu só preciso me confessar se eu pequei mortalmente? E a segunda é, e o ato penitencial da missa Bom, substitui a confissão? então, a primeira pergunta, né? É, obrigatoriamente, para que você volte à comunhão, você precisa passar pela confissão, né? Aí já meio que responde a segunda, né? O ato penitencial da missa, ele perdoa os pecados veniais, os pecados leves. Os pecados mortais, eles são perdoados somente na confissão. E não necessariamente você precisa estar em pecado mortal para se confessar, né? É até bom, né, que por ato de devoção mesmo, que você possa se confessar com mais frequência, né? Ainda que você não esteja em pecado mortal, porque o nosso objetivo é não ter pecado mortal. Então, não significa que a gente também, não, por não ter pecado mortal, nunca mais vai se confessar, né? Então, é bom, né? Que se confesse, né? Com frequência, mesmo que não seja pecado mortal. Pode ser pecados leves, pecados veniais, né? É, Mas, obrigatoriamente, se você cometer um pecado mortal, é bom que você se confesse o mais rápido possível, né? Para que você volte à amizade com Deus, volte à comunhão. E na Santa Missa, os pecados veniais são perdoados, né? Então, não, você não precisa ir à confissão se você cometer um pecado venial, porque o pecado venial você pode pedir diretamente a Deus, não necessariamente você precisa pedir perdão na missa somente, né? Basta você estar no seu quarto, você ter uma oração sincera com Deus, pedir perdão ao Senhor, que Ele te perdoa, né? E na missa é uma das possibilidades também de se perdoar o pecado venial, né? E na missa não se perdoa os pecados mortais, né? Precisa ir à confissão, né? Entendeu? Entendi, muito obrigada. É que eu estava Né? pensando nisso, em dúvidas que são mais pertinentes, assim, com relação ao pecado e à confissão e ao ato penitencial da missa. Sim.
O ato penitente da missa perdoa os pecados leves, né? Se você cometer um pecado mortal, precisa ir à confissão, né? Isso. Eu acho muito legal da frase que você falou, né, de São João Paulo II, que é: santo é um pecador que nunca desiste. E é muito comum, né, a gente, quando entra na Igreja Católica, descobre os santos, a gente, a gente se dá conta que os santos também pecaram. Eles se esforçavam para não pecar. Mas, às vezes, tipo assim, pelo menos eu tinha mania de tirar a humanidade dos santos, né? E quando você vê que eles também pecavam, é como se você tivesse, eu também consigo. Sim. Bem legal você ter relembrado essa frase, São João Paulo II. Os santos foram humanos, né? Como nós, assim, né? Aham, Então, tinha as suas inclinações, a concupiscência, né? Que é próprio do ser humano, né? Depois do pecado de Adão e Eva. Então, a gente tende essa inclinação. Cabe a gente, né, saber ordenar ela, né? Como os santos fizeram, né? Sempre buscando a perfeição. uhum. Alguém aqui não sabe o que é concupiscência? É, Alguém? concupiscência Se é quiser explicar. concupiscência é aquela inclinação que nós temos ao pecado, né? Depois que Adão e Eva pecaram, né? Todos nós nascemos com a marca do pecado original, que é apagada no batismo, porém a concupiscência permanece. Então é aquela inclinação, aquela leve inclinação para o mal que nós temos, né? E aí a gente precisa saber ordenar isso, né? Uhum, Bem resumindo é isso, né? sim. E uma coisa que eu gostei muito que você falou foi os meios, né, para não pecar. Às vezes a gente fica acomodado e não estuda. Eu falo isso por mim mesma. Não, não estuda. E quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre, né? O estudo, ele não está separado do nosso crescimento espiritual. É tudo um conjunto, né? Aham. É muito importante, né? O Hum. estudo. Você recomenda algum curso, algum vídeo? Olha, o Padre Paulo Ricardo, ele lançou os 10 Mandamentos, né? Sim. Gratuito. Esse é um curso liberado para todo mundo, é muito bom, né? Eu assisti ele, né? E ele destrincha direitinho os 10 mandamentos, né? O próprio Catecismo da Igreja Católica também tem os 10 mandamentos. Lá tem o conceito de pecado, que é pecado, né? É a parte moral, né, do catecismo. Então, a leitura do catecismo também é muito importante, né? E, bom, é isso, assim, né? Às vezes, se você tem alguma dúvida se algo é pecado ou não, né? Ou consultar um catequista ou sacerdote, né? Ou no próprio YouTube você encontra várias dúvidas sobre isso, padres falando, né? Catequistas falando, né? É bem importante estar sempre ligado nessas dúvidas, né? Aquele Allan Carrion também do Instagram, né? Ele é muito bom também, sempre surge, ele responde perguntas, aquele é o catequista também. Eu sempre fico lá olhando, né? Assim, que a gente sempre tem coisa nova, né? Que as pessoas Sim. fazem perguntas e a gente vai agregando, né? Às vezes não precisa nem tipo, sentar para estudar, né? É muito importante que se faça, mas assim, tem na rede social, né? Seguir conteúdos confiáveis, perfis confiáveis que tem essas questões de catequese, né? O Allan Carrion, Santa Carona, Padre Paulo Santa Ricardo, Carona, amo. tem vários assim hoje em dia na internet e não tem desculpa para não saber, né? A gente aprende muito pela Uhum. internet. Eu falo por mim mesmo, né? Às vezes a gente tem uma catequese muito defasada e a gente vai aprendendo, né, agregando, né, esses conteúdos por fora, né? Sim. Nathan postou uma frase. Cadê? Não sei o nome desse autor daqui. Lebé Torreló. Esqueci o nome. É o homem completo, na plenitude do seu ser, quem deve santificar-se. Para consegui-lo, não pode, nem há, nem há qualquer motivo para isso, prescindir da natureza com que Deus o dotou.
Uhum. Conseguiu compreender a É, frase? ele afirma que o homem precisa santificar, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, né? Sim, O homem, para ser pleno, ele precisa ser santo, né? Que é a natureza é, como fomos criados, né? Antes do pecado, né? Então, não há qualquer para esse tipo de natureza que Deus o dotou, né? Bom, foi isso que eu consegui entender sim. sobre essa frase. Eu não conheço esse autor, né? Também Mas é não. isso, né? Esse é, O homem só se completa, né? sim. Acho legal que ele colocou, a natureza com que Deus o dotou, antes, né, da concupiscência, era a alma que controlava o corpo e depois passou a carne a controlar o corpo. Sim. Acho É. legal. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma colocação? Ah, uma outra coisa que eu achei muito legal que o Rafael colocou foi frisar a questão do dar nome aos bois, a importância de dar nome aos bois para você conseguir evitar, porque como que você vai lutar contra uma coisa que você nem entendeu ainda, que você nem sabe nem como é que chama? Muito legal isso. É. É. E assumir, né, que eu errei, né? Você errou, né? Interessante. É por isso que o do exame de consciência à noite, a escrever, é muito bom, né? Que você olha para si e fala assim, caraca, eu fiz isso, né? Vou tentar amanhã evitar, né? Sim. Muito bom isso. Essa questão de É um anotar, caminho, é né? um caminho. É um processo, né? Que a gente vai seguindo. Mas sempre pensar, né? Chegando. Que é por amor a Deus, né? Porque é algo que ofende a Deus, né? É simplesmente algo moral não fazer porque não pode, né? Mas tudo que não pode, né? Tem um porquê, né? Que ofere a Deus, Uhum. fere a natureza, enfim. Eu acho legal essa questão de entender o porquê não pode, porque às vezes, tipo assim, a gente acaba evitando de fazer um pecado só olhando pela falta que ele vai nos fazer, e não pelo bem, né, que ele nos traz. Sim. Acaba a gente se torna muito moralista, né? Que nem um fariseu, os fariseus Sim, também que faziam isso, né? Era a lei pela lei, não entendi o porquê, né? é. A Juliana Vaz colocou o documento de ontem, do Papa São João Paulo II, fala também sobre o pecado. Sim. Todos os temas dessa novena são muito interligados, né? No tema da juventude também tinha uma frase no texto que falava, eu não vou lembrar a frase, né, certinha, mas era tipo assim, sobre a gente sempre se comparar com nós mesmos e sempre nos esforçarmos para ser melhores. E essa questão também entra muito no pecado, a temática da família também. O pecado, né, como você bem falou, ele, ele afeta a humanidade e futuramente, né, não sei se você... Todo mundo aqui queria ter uma família, perdão, me embolei, gente. Mas o seu pecado pode atrapalhar também a convivência entre os seus familiares. Então, todos os temas estão muito grudadinhos. Estão Alguém tem ligados, né? mais alguma pergunta? Sim. Não? Então, acho que a gente já pode terminar a nossa novena. Rafael, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade hoje. Mesmo estando aí no seminário, você se dispôs em ter um tempinho com a gente. Eu acredito que a rotina do seminário deve ser bem puxada, e mesmo assim você conseguiu, né? E eu queria propor que a gente rezasse uma Ave Maria pelo Rafael, pela vocação dele, que assim como ele trouxe muitos ensinamentos para a gente, que ele possa continuar, né? Seguindo esse caminho, e que você possa tocar o coração de muitas pessoas nessa sua jornada do seminário e depois também. Amém. Ave Maria, cheia de Cheia graça, de graça, o Senhor é o Senhor é convosco.
entre as mulheres, Nós entre as mulheres, fruto do bendito vosso do vosso ventre, ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, viu? Agradeço demais, né, a oportunidade, a Larissa, que ajudou aí na condução, o Pedro também, que está aí também, que confiou, né, para que eu pudesse falar também. Muito obrigado. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes, né? E é isso, né? Que São João Paulo II possa interceder por nós, para que possamos ser jovens, né? Santos, né? Possamos Isso. cada dia mais lutar, né, contra o pecado. E agradeço, muito obrigado. Viu? Uhum. E antes de sair, eu tenho 2 avisos e o momento final que a gente tira fotos, né, para postar no nosso Instagram. Uhum. O primeiro aviso é que amanhã tem o último dia da novena e a temática vai ser Nossa Senhora Maria. Vai permanecer no mesmo horário, 9 horas da noite. E o link, conforme esses dias, vai ser disponibilizado tanto nos grupos da paróquia quanto no nosso Instagram. E quarta-feira, do dia São João Paulo II, a paróquia estará fechada, mas na quinta-feira, dia 23. 23. Na quinta-feira, dia 23, vai ocorrer a missa em honra a São João Paulo II, com a bênção do Santíssimo Sacramento. Então, avisando desde já, né, para vocês já colocarem na agenda, seria muito importante a participação de todos que estiveram com a gente aqui nesses 9 dias, porque tudo que a gente faz, né, a novena, as pregações que são ditas aqui, nada mais é do que para nos aproximar de Deus. E não existe forma melhor do que a gente estando junto com Deus, né, comungando, participando da Santa Missa. Então, trago esses 2 convites para você. Participar de amanhã e da Santa Missa quinta-feira. E é isso. Agora a gente pode tirar nosso print de todo dia. A Daniela, ela faz um mosaico com o notebook dela, que eu não sei fazer. Eu vou tirar aqui. Vai tirar daí? Vou. Beleza. Então, ó, Quem esse quiser, momento... vai, fala. Não, esse é o momento para todo mundo abrir a câmera, dar um sorriso. Já ajeitou aí, Daniela? Eu posso? Pode, calma aí. Vale. Deixa aparecer meu ícone. Vou tirar, hein? Foi. Aê! É isso, gente. Maravilha. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Tchau. Obrigada, Tchau, Rafael. tchau. Obrigada, Pedro. Boa Apareceu. noite, noite. Rafael. Muito obrigada. Tchau, tchau. Prazer, Tchau, Rafael. tchau. Obrigada por estar com a gente. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau, Pedro.